Nós estamos iniciando mais uma série de mensagens sobre Guerra dos Tronos. Eu amo leão, né? Leão é a marca de uma geração apostólica que está nessa terra para fazer o reino de Deus crescer. Você faz parte de uma igreja apostólica. Você faz parte de uma igreja que vai conquistar, vai implementar o reino de Deus e pregar o evangelho do reino nesse tempo. Em nome de Jesus, nós fazemos parte dessa geração de avivamento na história da igreja. Abra sua Bíblia lá em Isaías, quero ler com você esse versículo. Isaías 14, versículos 12 e 14. Diz assim: Veja como você caiu do céu, a estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Nós sabemos que esse orgulho no coração do então anjo chamado Lúcifer fez com que ele se tornasse aquilo que nós conhecemos hoje como Satanás, fosse lançado à terra e trouxesse junto com ele 1/3 de todos os anjos que estavam no céu. Nós sabemos que essa passagem aqui diz respeito ao seu coração, ao coração de alguém que desejou sentar no trono que era de Deus, no trono que pertencia ao Senhor. E desde que ele foi lançado para a terra, e desde que Adão e Eva pecaram, ele assumiu um reino nessa terra. Nós entendemos então que o mundo jaz no maligno e que esse mundo e que os reinos desse mundo recebem influência de Satanás. Abra sua Bíblia lá em Lucas, agora, capítulo 4, no versículo 5, diz assim: O diabo levou Jesus, é a passagem da tentação de Jesus. O diabo levou-o a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Diga todos. Diga todos. Todos os reinos do mundo sofrem influência maligna. Estão à mercê de influência maligna. E lhe disse: Eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados por causa do pecado, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Então Jesus respondeu: Está escrito: adore o Senhor somente, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Diga aleluia. Quando nós falamos então, queridos, de uma guerra dos tronos, a primeira coisa que nós temos que ter noção é que Deus não está tentando defender o trono dele, tá? Deus é soberano, Deus está sentado no trono que Satanás nunca vai conseguir chegar perto de tentar lutar por esse trono. Nós não podemos olhar então uma guerra de tronos partindo do princípio que Deus está defendendo o seu trono para que Satanás não tome o lugar dele. Não. Deus, na sua onipotência, onipresença, na sua soberania, está no seu trono, digno de toda honra, toda glória, todo louvor e da nossa adoração. Diga amém. Mas esse mundo, há reinos nesse mundo, e Satanás está sentado nessa região dos reinos desse mundo. Há um trono onde ele adquiriu esse lugar por conta do pecado. Então, ele não está lutando contra Deus. Ele está lutando por mim e por você. Para que nós, a mesma tentação, a mesma artimanha que ele tentou fazer com Jesus, ele tenta fazer comigo e com você. Ele quer nos levar para se prostrar, para nos prostrarmos diante dele.
E hoje nesses dias, você vai ter que fazer uma escolha muito clara. Diante de qual trono você vai se prostrar? Diante de que trono, qual trono vai governar a sua vida? Qual cetro vai governar a tua vida? Quais valores, quais princípios, qual palavra, qual verdade? Aquilo que você vai ter no seu coração como um valor absoluto, como uma verdade, um princípio inegociável. Quais os princípios irão governar a sua vida? E quando você decidir quais princípios governam a sua vida, você também está decidindo diante de que trono você está se prostrando. Nós falamos no mês passado, na nossa última série de mensagens, sobre pensar fora da caixa. Então nós começamos a entender que muitas vezes o nosso comportamento está moldado por um pensamento que a gente nem sabia que tinha e que não vinha necessariamente da palavra de Deus e que acabava nos levando por um comportamento distanciado daquilo que Deus tem para nós. Nós estamos vivendo tempos sombrios, queridos. Nós estamos vivendo momentos desesperadores, sombrios. Uma luta poderosa está acontecendo no nível da nossa mente para conquistar o nosso coração, para conquistar a nossa atenção, para conquistar a nossa adoração. Nós temos que entender, acima de todas as coisas, que é um tempo de pensar fora da caixa. É um tempo de não aceitar tudo aquilo que vem enlatado para a gente comer e simplesmente comer sem nem pensar o que está comendo, sem nem saber de onde vem aquela notícia, sem nem se dar ao luxo, sabe? Não é nem luxo, né? Nem se dá ao mínimo, ao trabalho. Se dá ao trabalho, né? É o mínimo, gente. Muitas vezes a gente compartilha um negócio que aparece no Instagram, aparece não sei aonde. Tem um site lá, você entra no Google, só falsa, coisa falsa. Põe lá, você já vai ver que é falso. Da partir dali você não compartilha. Só que a informação, ela está tão avassaladora, ela está numa forma tão assim. E essa noite eu quero falar disso. Eu quero falar de que nós precisamos pensar, dar continuidade à ideia de pensar fora da caixa. E decidir qual o princípio que vai governar a nossa vida. Volto a dizer, nós estamos vivendo tempos sombrios. Nós estamos vivendo tempos em que os nossos valores fundamentais estão sendo bombardeados. Nós estamos vivendo tempos em que a nossa estrutura familiar está sendo ameaçada. Nós estamos vivendo o tempo em que nossos filhos estão sendo deturpados em sua identidade. Nós estamos vivendo tempos em que a nossa fé está sendo atacada, em que a nossa voz está tentando ser calada. Porque chegou um momento então que a gente não pode mais discordar de nada. Chegou um momento que a gente não pode mais ter pensamento próprio. A gente não pode pensar diferente. A gente tem que estar formatado dentro de uma lógica, dentro de uma ideia pré-construída para todos viverem. E é nesse momento que a gente tem que parar e pensar: diante de que trono eu estou? Qual é o trono que rege a minha vida? Quais os princípios que eu vou obedecer? Quais os princípios que estão arraigados no meu coração? Como fala lá em 1 Pedro, nós precisamos saber responder. Nós precisamos saber responder o motivo da nossa fé. Nós temos que entender isso, querido. Porque se a gente não entende o básico da nossa fé, a gente vai ser levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer ideologia barata, ridícula. Aí você vai lá e defende algo que é contrário à palavra de Deus. Tem uma hora que a gente vai ter que decidir: ou eu vou ser crente, ou eu vou começar a lacrar na sociedade, nas redes sociais, na faculdade, utilizando a palavra do momento. Quer dizer para você que lacração não combina com cristianismo. Não combina. Nós estamos aqui para implementar um reino, estabelecer um reino poderoso nessa terra. E você tem que saber qual
Quais os princípios desse reino que você segue? Porque senão você vai ser uma marionete dessa mídia vendida, progressista. E a gente vai falar disso aqui hoje, vocês me aguentam falando? Eu tenho 30 minutos, eu vou tentar. Então vamos lá começar. Gente, eu quero só falar para vocês, abrindo um parênteses aqui, nós vamos ter uma escola de política, tá? Porque eu não aguento mais ver, né, ler o que eu tenho lido nas redes sociais a respeito dos filhos poderosos de Deus sendo levados igual vento. Qualquer mídia que poste alguma coisa, tá todo mundo fazendo, bora todo mundo fazer também. Então nós vamos ter uma escola de política. Eu vou falar que o que eu vou falar aqui é o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo para caber em 30 minutos de pregação. Mas nós vamos ter uma escola de política porque você precisa saber a diferença de marxismo, a diferença de socialismo, a diferença de comunismo, o que é progressismo, da onde veio tudo isso, da onde veio essa desgraça que nós estamos vivendo hoje em dia. Tudo isso, como crente, como cristão, vivendo nessa época que nós estamos vivendo, você precisa entender. Parou a hora da gente estar vivendo alienado, pensando que a gente vai só esperar a hora de ser arrebatado. Nós já entendemos que essa terra foi dada aos filhos do homem. Ela é nossa por herança. Nós sustentamos a manifestação do iníquo nesse lugar. Enquanto nós estamos aqui, nós somos a verdadeira resistência. Tá certo? Então vamos lá. Lá pela década de 30, 1930, começou um grupo de pensadores lá em Frankfurt. E esse grupo de pensadores iniciaram aquilo que ficou conhecido como a Escola de Frankfurt. E essa escola e esses pensamentos fizeram uma releitura do marxismo. E logo veio então a Segunda Guerra Mundial e ficou muito claro o quê? Marx pregava uma revolução do proletariado. Peguem arma, conquista o poder, acaba com tudo, todo mundo é igual, todo mundo tem tudo em comum e aquela ladainha toda. Não é de Deus isso, tá? Deus defende propriedade particular. Nos 10 mandamentos ele diz: não cobice aquilo que é do seu irmão. Começa aqui, não existe crente comunista. Deus defende propriedade privada. Não cobice nem a mulher, nem a vaca, nem a ovelha, nem a propriedade. É do seu irmão, é dele. É pecado cobiçar, ir lá roubar, querer o que é do outro. Propriedade privada. É bíblico. Posso ouvir um amém, igreja? Que Deus lhe dê muitas propriedades privadas, tá? Muitas casas, carros, né? Que você faça viagem. Se Deus quiser lhe dar uma casa numa cidade praiana, me avise, me dê uns dias nas férias para eu ficar lá, tá certo? E aí então percebeu-se o quê? Tem guerra. O que está acontecendo na guerra? O povo, o proletariado, os trabalhadores estão lutando uns contra os outros para defender o seu estado. O negócio é o seguinte, esse negócio desse marxismo, desse comunismo vai ser difícil de ser implementado. O que a gente tem que fazer? Uma releitura. Gente, eu estou falando bem resumido, tá? A gente tem que fazer uma releitura. A gente tem que fazer de outro jeito. E aí o que os pensadores definiram? Eles definiram agora que a revolução não vai ser mais através de armas. A revolução agora vai ser através da cultura. Nós vamos estabelecer uma revolução cultural, porque a cultura molda a mentalidade das pessoas e a cultura molda o pensamento e a visão política das pessoas. Se nós desconstruímos a cultura, se nós alteramos a cultura de uma sociedade, nós alteramos a sua mentalidade e, consequentemente, a sua visão política. Então a revolução passou a ser uma revolução cultural e aqui começa a desenvolver aquilo que nós entendemos como marxismo cultural. E para isso acontecer era preciso se infiltrar em duas instituições imprescindíveis. Uma delas, mídia, e a segunda, educação. Conseguiram ou não conseguiram? Conseguiram. Nossas universidades estão uma desgraça.
Nossas escolas, a partir do ensino médio, então, estão outra desgraça. A mídia só manipula, só fala mentira. Eu não consigo mais ligar a televisão. Conseguiram. Então, essa revolução começou. E o objetivo de mexer na cultura, o objetivo era destruir, desconectar, né? A cultura ocidental. A cultura ocidental, ela tem alguns pilares muito fortes. A primeira delas é o cristianismo e a segunda delas é a família. Essas são duas bases fortes dentro da cultura ocidental. Então, para você fazer uma revolução cultural, você precisa quebrar valores. Você precisa destruir valores. Você precisa desconstruir a mente da pessoa e fazer ela começar a acreditar que aqueles valores são quadrados, são antigos, né? não são atuais, são coisas do passado, são coisas, e aí vem todas as desculpas. Mas a questão é que é necessário e imprescindível destruir valores para estabelecer uma revolução cultural. E para destruir valor numa sociedade, você precisa destruir a família. Porque a família é o lugar onde você recebe todos os seus valores. A família é o lugar onde você recebe toda a base de valor que está naquela sociedade. Ainda que um ou outro se desguie, ainda que a gente erre pelo meio do caminho, aqueles valores estão ali. Ainda que alguém erre pelo meio do caminho, ele não quer que aquilo para o filho, né? Eu errei aqui no meio do caminho, mas eu espero que o meu filho case, mas eu espero que o meu filho estude, mas eu espero que o meu filho trabalhe. Ou seja, o valor está aqui dentro. Eu não dei muito certo, mas eu quero que a minha herança dê. A maioria das pessoas são assim. Nós estamos falando de valores, queridos. Uma revolução cultural precisa quebrar valores. E aqui que eu queria que passasse o primeiro vídeo. Então, essa é uma socióloga, né, Érica Cocai. E ela está deixando muito claro aqui. O objetivo é o seguinte: destruir a família patriarcal. Pai, mãe e filhos. Destruindo, estabelecendo uma anarquia para destruir esses valores, nós chegamos então no mais alto nível de liberdade, que é almejada por todos esses pensamentos que são gerenciados pelo príncipe desse século. Qual é esse nível de liberdade? Uma sociedade incestuosa. Porque o incesto é um dos valores mais universais. Na grande maioria das sociedades e dos povos, há um incesto. Ninguém tem relação sexual com seus filhos, com os pais e com os irmãos chegados. É o mais universal. E a sociedade que se está buscando é uma sociedade de anarquia que chega nesse nível de liberdade. E qual é a ideologia que se começa a colocar no meio para começar a destruir a família? Ideologia de gênero. Vocês estão entendendo, gente? Não é nada escondido. Não é nada falado por sinais e falado, né, aos escusas. Isso está no YouTube para qualquer um ver. Nós estamos falando de destruir a família. Não se querem respeito, não se quer apenas respeito, que eu quero o direito de amar, não. Há uma busca pela destruição da família. Quem entende isso, diga amém. Segundo vídeo. Há uma estratégia política muito clara. O que ele está falando nessa conferência, nesse congresso, é o seguinte. Dos anos 90 para cá, o movimento LGBT começou a dizer: não, a gente só quer ser aceito, a gente não é promíscuo, né? A gente também constitui família, a gente casa, a gente quer ter filho.
E ele está dizendo que isso é um retrocesso. Por quê? Porque se a gente quer fazer uma revolução, se a gente quer seguir a cartilha, a agenda, é preciso destruir a família. Ah, quando eles falam, vocês querem destruir a família? Sim, queremos. Abrindo um parêntese aqui, isso não diz respeito a todos os homossexuais e trans. Isso diz respeito ao movimento político LGBT, tá certo? Que isso é diferente. Nem todos os homossexuais participam desse movimento ou andam segundo sua ideologia. Nem todos acreditam dessa forma e nem todos querem viver dessa forma. Mas esse é o pensamento, é assim que se trabalha. Não é respeito, respeito é narrativa. O objetivo é destruir a família, destruir a concepção da família, destruir os valores da família sacerdotal, tradicional. E é por isso que ele fala assim: olha, se vocês quiserem fazer essa revolução, vocês têm que mexer nesse lugar que a gente tem que mexer. Porque o povo da direita diz: enquanto vocês não mexerem na família, está tudo bem. E ele fala: eles estão nos avisando que é lá que nós temos que ir. E é por isso que de repente, né? Você vê aí um monte de mostra de livros de pornografia para criança. Aí você vê Palhaço Neto comprando milhares de livros LGBTs para criança. Aí você vê a vovó Gagá Xuxa Meneghel da Silva, não sei da onde, querendo escrever livro LGBT para as crianças. Por quê? Porque tudo isso faz parte de uma agenda demoníaca. A narrativa é você ter respeito um pelo outro. Não é respeito, é destruição dos valores da família, para chegar numa anarquia, para chegar numa sociedade incestuosa. Você está entendendo o que a gente está vivendo? Você está entendendo agora qual o problema da campanha de paternidade da Natura? Porque tem crente que está preocupadinho de ser homofóbico. Não tem a ver com homofobia, queridos. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a construção de uma agenda maligna contra nossas famílias, contra a nossa sociedade, contra aquilo que nós estamos aqui nesse mundo para viver, que é o reino de Deus. Isso não tem a ver com homofobia. Isso não tem a ver com a Tami. O Tami, não sei, até gosto dele. Acho bem quieto na dele. Gosto que aquela criança seja bem, que fique bem. Não tem problema nenhum. Ele teve uns problemas aí com uns, mas eu vi um dia ele lá falando com o pastor, como é? O Cláudio Duarte, se abraçaram. Me apaixonei por ele naquele dia. Gosto dele. Dele, dela, não sei, dele, né? Vamos falar assim. Gosto, gente, não tem problema nenhum de gostar das pessoas. Se te convivesse aqui, eu ia dar um abraço, ia falar, ia perguntar pelo filho, ia falar. Não tem a ver com isso. Então para de pensar em tudo aquilo que vem encaixotado para você. Porque nós estamos vendo a construção da coisa, nós estamos vendo os alicerces. Todos aí já foram lançados bases dos alicerces para isso daqui que eles estão falando. Porque é uma desconstrução, é uma destruição de um valor. É isso, é uma agenda. E é por isso que você vê a erotização infantil. É por isso que você vê o sexo sendo incentivado cada vez mais cedo. Aí a ministra Damares foi convidar o Escolhi Esperar para incluir, preste atenção, é incluir na educação sexual dos alunos do ensino fundamental. Não é a única forma, é incluir. Vai ter educação sexual, você previne doenças sexualmente transmissíveis, você previne gravidez indesejada, usando o quê? Principalmente preservativo. Mas também há uma outra possibilidade de você fazer o quê? Abstinência sexual.
Sabia que é melhor sexo só depois do adulto? Sabia que dá para você esperar, estudar e começar a fazer sexo depois dos 18 anos? É isso, gente. Mas aí o povo enlouqueceu. Por quê? Porque isso feria... Eu li, eu não estou falando para você, eu li. Falar para o adolescente esperar fazer 18 anos para fazer sexo feria a liberdade reprodutiva do adolescente. É muita palhaçada isso, né, gente? Porque tem vezes assim que é um insulto à nossa inteligência. Desde quando que adolescente tem liberdade para engravidar e se cuidar sozinho? Liberdade subentende-se responsabilidade. Você só tem liberdade para fazer algo se você assume toda a consequência da sua atitude. Se você vai precisar da sua mãe, do seu pai, do seu avô, do seu tio, do estado, do governo, quem quer que seja, para dar comida para o seu filho, você não tem liberdade. Você tem irresponsabilidade. Não pode falar para os adolescentes, tem que mandar o povo transar, tem que mandar engravidar, tem que ser uma loucura, tem que ser os funks mais pornográficos. E é por isso que a gente vê aqueles vídeos com criança de 4 anos fazendo aquelas danças pornográficas. Porque tudo isso, querido, está dentro de uma agenda marxista, cultural. E aí você vê essas campanhas loucas. E aí você vê uma campanha desenfreada para a mulher ser liberada sexualmente. Bonita a mulher participar da marcha das vadias. É bonito isso. É bonito a mulher transar com todos os homens que ela puder, com quantos ao mesmo tempo. É bonito ela poder viver. A Anitta é sonho de padrão. Da Jezabel, né? Gente, sabe para que isso? Sabe o que é isso? Destruição da família. Agora você vai entender. A mulher tem que transar, ela, tipo assim, não é para querer casar. Só que a gente, você percebe que os valores estão firmados, né? A mulher tem 50 homens, ela quer encontrar um para casar. Ainda está assim. Mas se a gente passa mais 10 anos falando isso, incentivando, daqui a pouco a gente chega numa sociedade onde as mulheres realmente não querem mais ninguém casar, quer todo mundo ficar tendo sexo até morrer. Até a menopausa, né? Aí a mulher tem que ser bem-sucedida, tem que ser bem-sucedida profissionalmente, tem que ser igual a homem, para ser igual a homem, não pode mais menstruar, não pode mais ter filho, não pode ser... Sabe? Para quê? Destruir a família. Porque como é que constrói uma família sem casamento, sem filhos? Não estou dizendo aqui que uma mulher não possa ter filho, é um direito que tem, mas a gente está falando aqui no geral, tá, gente? Não estou falando aqui de coisas específicas, estou falando aqui no geral. Geral de uma família tradicional estabelecida é homem, mulher e filhos. É assim que uma sociedade cresce. Então, quando você incentiva essa liberação sexual, essa questão do casamento, daqui a pouco você tem uma sociedade completamente promíscua, sem necessidade nenhuma. E é por isso que já está aí, ó, já está buzinando por aí. Pedofilia é uma doença. Pedofilia é uma doença. E você é uma doença... Você não pode ser criminalizado por aquilo que você não tem domínio sobre. Está vendo? A agenda sendo estabelecida, as coisas que estão acontecendo. Então a gente tem que entender, porque quando a gente fala dessa agenda progressista, a gente está falando desse tipo de povo revolucionário, que quer revolucionar a sociedade através de uma forma rápida, abrupta, quebrando valores, quebrando tradições, quebrando fé, quebrando crenças pré-estabelecidas. E eu quero dizer para você que nós, filhos de Deus, por natureza, de novo nascimento, nós somos conservadores. Nós não somos progressistas, nós somos conservadores.
Se identifique com quem é conservador. Se identifique com quem preserva a família, com quem luta pela família. Não é com esse povo da Globo que vive falando abobrinha em tudo que é canto, gente. Pelo amor de Deus. Tem gente que acredita que o meu tio chegou lá em casa. Meu pai estava aqui, ele foi me visitar e falando de corona, não sei o quê. E eu perdi os meus avós, né? Os meus 2 avós, pais do meu pai, nessa fase, um pertinho do outro. Aí ele falou assim: minha filha, mas essa cloroquina mata mais do que o coronavírus. Eu digo, meu tio, fala, isso é uma guerra política. Porque, tipo assim, você tem que construir, você tem que ser muito sem noção para acreditar que um medicamento que está há 80 anos no mercado, que as pessoas que precisam utilizar esse medicamento tomam por 15, 20 anos consecutivos, numa dose mínima de 800 mg. De repente, esse medicamento vai matar as pessoas se elas tomarem um comprimido de 400 mg por 5 dias. O pessoal toma rodo em área de malária, isso. A Dejane, que lá em casa, falou para mim. A pastora, quando eu morava no garimpo, tomava direto contra a malária. Agora vá falar que a maconha é boa para o Covid, para ver se não vai ser o bam. Já estavam tentando aí soltar aí os negócios aí, assim, maconha ajuda no tratamento do Covid, pronto. O remédio do século, daqui a pouco maconha cura até câncer. Você está entendendo? Eu tenho alergia, eu só posso tomar paracetamol, não posso tomar nenhum outro comprimido. Se eu tiver com uma dor de cabeça muito forte, ainda quando eu tomo, ainda empola meu olho todo. Qual comprimido que não tem efeito colateral? Se você, pastora, é porque não tem... Gente, eu estou falando de narrativa, tá? Estou falando de narrativa, presta atenção, não estou falando de remédio, não sei o que, estou falando de narrativa. Pastor, é porque não tem comprovação científica que faz efeito. Sim, paciente oncológico. Desde quando um paciente oncológico tem 100% de certeza que a quimioterapia vai funcionar? Desde quando o médico diz, faça isso que você vai ficar curado? E aí, não vai fazer? Quando eu cheguei com o oncologista da minha mãe, ele falou assim: a gente não tem tempo para esperar o resultado dos exames. A gente vai jogar uma bomba lá, vai matar um monte de coisa, mas nessa bomba a gente espera que mate o que não presta também. O que eu falei? Não, de jeito nenhum, é isso que eu falei? Falei, doutor, faça qualquer coisa. Faça qualquer coisa. Ele disse, se for preciso, eu vou lá para o hospital, não sei o quê. Acabou que não deu tempo, né? Nem de nenhuma ascensão. Mas quando a gente está assim, queridos, quem é que espera? E um monte de gente morrendo a rodo. E gente entrando na justiça para proibir a venda. Você acha que esse é um povo que está preocupado com a vida, como eles falam? Gente, presta atenção na narrativa. Presta atenção no que está sendo falado. Nós somos conservadores, nós damos valor às tradições. Os conservadores pensam na mudança da sociedade, na mudança das normas, a partir da mudança dos valores e das tradições. Quando os valores começam a mudar, a gente estabelece normas para aquilo que já está acontecendo na sociedade. Só que o progressismo não faz isso, ele quer te enfiar a goela abaixo aquilo que ele pensa. A pesquisa da Datafolha do ano passado, 75% da população brasileira é contra o aborto.
Mas está aí o STF tentando legislar a favor do aborto. Uma agenda progressista, mudando Constituição, fazendo o que não é para fazer, porque a STF não legisla, para estabelecer uma coisa que o povo não quer que aconteça. Porque tem uma elitezinha barulhenta que tem milhões de seguidores nas redes sociais, que fica falando a favor e parece que o resto da população toda é assim. Não é. Não é. Não caia nessa mentira. Não caia. Não é assim. O Brasil tem um povo, em sua maioria, ainda conservador. E queridos, dessa escola aqui, que veio essa ideia do politicamente correto. Essa ideia que você é proibido de pensar diferente. Você é proibido de falar algo fora da narrativa. Eles te formaram. Você chega na universidade, porque a universidade foi conquistada por isso aqui. Você chega na universidade e diz assim, você tem que ser inteligente. Você tem que ter um pensamento crítico. Sabe como você é inteligente? Assim. Pronto. E te dão um pacote completo, cartilha completa. Você tem que pensar assim. Ser inteligente, ser uma pessoa, né, filosófica, sociológica, não sei o que. Aí você começa a falar aqueles nomes, Gramsci, não sei o que, no socialismo. Aí parece ser uma inteligência maravilhosa. Então você tem que defender essa causa. Você tem que defender a causa do aborto. Você quer ganhar influência como influencers, né? Até hoje em dia tem essa profissão do influencer. Você quer ganhar influência, você tem que defender causas. Porque agora no marxismo cultural se trocou. No marxismo era a luta entre a burguesia, entre o capitalismo, né, e o proletariado. Agora é entre os opressores e os oprimidos. A classe social mudou. Agora os oprimidos são as minorias, né? Os negros, as mulheres, os índios, os homossexuais, os trans, a classe LGBT e tudo mais. E eles pegaram tudo isso, se apossaram desses movimentos, como nós vimos aqui, eu estou falando de política, tá, gente? Se apossaram disso daqui e estabeleceram uma forma. Todo mundo que fala contra é rechaçado. Você não pode falar contra. Eu estava no grupo da faculdade, a menina foi botar uma piada lá no vírus chinês. Aí a outra lá, por que é vírus chinês? E não sei o que, não sei o que. A menina falou, que isso, eu não posso nem mais brincar, não. Começou uma discussão lá. Aí a outra falou, é bolsominion mesmo, não sei o que. Aí eu entrei e falei assim, olha, eu posso chamar de vírus chinês porque o vírus veio lá da China. Assim, como todo mundo fala da gripe espanhola, do vírus do H1N1 que aconteceu lá na Europa, todo mundo fala gripe espanhola, né? E aí qual é o problema? E aí eu sou de direita, eu sou conservadora, eu votei no Bolsonaro, eu fiz isso. E aí, eu preciso ser chamada de bolsominion? Porque quem quer um discurso politicamente correto tem que ter um discurso assim. Aí já chegou o povo lá, não, deixa pra lá, o povo do deixa pra lá, né? Só gente que tem discurso, só gente que não pode falar, gente. Todo mundo pode falar mal de crente. Todo mundo pode falar mal de quem votou nesse governo. Todo mundo pode falar mal de branco. Todo mundo pode falar mal de loura. Eu acho que ninguém tem que falar mal de ninguém. É isso que é ser cristão. Falai-vos uns com os outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. É por isso que você não precisa estar Black Lives Matter. Porque importa as black, as yellow, as white. Importa tudo. Importa tudo. Jesus morreu por todos, brancos, negros, gregos, judeus. Para mim, para você, todo mundo importa. Para que você vai estar numa campanha dessa financiada pelo George Soros? Porque a questão dessa politização desses movimentos sociais, que eles... movimento feminista só defende mulher de esquerda. Dessa ideologia. Pergunte se uma feminista se levantou para defender a
Damares, quando foi ridicularizada por ter sido falada, de ter sido abusada e ter tentado se matar e não se matou por causa que viu Jesus. Ninguém se levantou por ela. Ninguém. Fala com o bumbum da Anitta tá cheio de celulite para você não ver que vai se levantar um monte de gente. Ai, a mulher tem que respeitar a sororidade. Jornalista chegou ao extremo de dizer que ela deveria ter aproveitado aquele homem lindo que chegou perto dela para ter relação sexual com ele. Pergunta se alguém criticou isso. Pergunta se alguém falou alguma coisa a respeito disso. Pergunta se alguém defende o Augustin Fernandes só porque ele não é do movimento LGBT. Pergunta se alguém defende os gays, os homossexuais e os trans que não fazem e não concordam com esse movimento. Pergunta se alguém defende os negros que não são a favor das cotas. Gente, pelo amor de Deus, nós precisamos ser um povo livre, sabe? Para a gente ser livre de verdade, nós temos que ter essa mente aqui livre dessa mídia corrupta, nojenta, que fica tentando imprimir na nossa mentalidade um discurso pronto. E diz para você que você não pode falar mais nada ao contrário disso. Diz para você que você não pode pensar diferente disso. Que olha, o marxismo cultural nada tem a ver com liberdade, com progresso social ou com suposto esclarecimento cultural, porque eles falam que são essas pessoas que são críticas. São essas pessoas que são os pensadores críticos da sociedade. Ao contrário, tem a ver com a criminalização de ideias. Qualquer pensamento tido como ofensivo ou excludente. Ou seja, qualquer pensamento que não preste reverência às minorias deve ser criminalizado. É assim que nós estamos vivendo. É assim que a ditadura da toga está querendo imprimir no nosso país. É assim que eles estão tentando agora estabelecer, como é que é? Tem o lado religioso, o abuso religioso. Porque querem tirar o nosso direito de ser cidadão e ter uma fé. Não pode. Diante de que trono você vai se prostrar? Que narrativa você vai acolher? Que tipo de vida, de pensamento você vai ter? Que tipo de sociedade nós queremos construir? Nós precisamos estar atentos, porque existe uma agenda sendo construída. E esse mundo, essa sociedade, depende da igreja. Porque nós estamos aqui, enquanto estivermos aqui, é a igreja que impede a manifestação do iníquo. Pare de ter medo. O politicamente correto, ele não aceita. Preste atenção, é só você ver. Politicamente correto não aceita debate, não aceita argumentação. Quando você vai falar que não concorda, vai dar os motivos que não concorda, ele fala assim: machista, racista, fascista, né? Homofóbico, gordofóbico, é o que mais? Né? Fundamentalista, antidemocrático, misógino, bolsomínio, e assim vai. Transfóbico, acabou a discussão. Assim é fácil, né? Eu não preciso saber de nada, eu não preciso defender o que eu penso. Por quê? Porque é só eu virar e dizer assim: tu é um racista, vou vir embora, racista, acabou. Acabou. É assim que esse povo vive. Vai milhares de pessoas para a rua, é uma manifestação antidemocrática. Vai meia dúzia de gente vestida de preto, quebrando tudo, tacando fogo em tudo. É pró-democracia. E ai de você falar que não é democrático.
Você não é democrático. Mas ai de você falar que essas manifestações não são pela democracia. Eu vi um rapaz perguntando assim: você já tacou fogo nas suas coisas? Ele disse: não, por que eu ia tacar fogo nas minhas coisas? Eu digo assim: você dá uma forma de manifestação? Ele disse: não, isso não é manifestação, não. Eu disse: mas tacar fogo na coisa dos outros pode, né? Na sua, não. Você está defendendo um povo? Ah, a gente defende o povo, a democracia. E quem que financia o Estado? Não é o dinheiro do povo? Então você não está prejudicando o povo quando você destrói ônibus? Está prejudicando o povo, destruindo ônibus, destruindo patrimônio público, destruindo... Estão preocupados que estão prejudicando o povo? Quem é que está ali pelo povo? Quem é que está ali pelo... Gente, Felipe Palhaço Neto ganhou ano passado 30 milhões de reais. Você acha que ele está preocupado com o povo brasileiro? Pergunta se esses 30 milhões de reais ele dividiu, como no socialismo que ele prega, ele dividiu com as pessoas que trabalham na equipe dele em partes iguais? Você acha que ele não está sendo financiado com muito dinheiro para falar o que ele fala, porque ele é um tipo de gente que não tem nada a perder? Você precisa agora de uma vez por todas, nós precisamos estar juntos. Entender isso é imprescindível até para a nossa oração. Perceber essa mudança dos tempos, essa mudança, essa atmosfera maligna é imprescindível para a gente orar, querido. Você tem que entender na nossa escola política, vai entender a função da STF, a função, né, da Câmara, a função do Senado, a função do Executivo. Para quê? Porque até para orar você precisa entender disso. E se tem um tempo que a gente precisa orar, é agora. Como igreja, como aqueles que têm a chave da autoridade, a gente precisa se levantar e dizer: no Brasil não, aqui não, Satanás. Eu quero falar para você que essa ideia do politicamente correto, a verdade é que ela tem uma minoria pensante e uma massa de desinformado, uma massa de gente que não sabe o que está fazendo, uma massa de gente que não sabe nem explicar o que pensa, nem o que está fazendo nas manifestações. Pensamento é o que se chama de pensamento de manada, que se refere à tendência de pessoas seguirem um grande influenciador, e mesmo um determinado grupo, sem que a decisão passe necessariamente por uma reflexão individual. Porque agora está na moda ser esquerdista. Está na moda ser progressista. Está na moda falar das agendas do progressismo. Não você precisa nem entender do que você está falando. Você precisa estar lá. Porque te dão uma marmita, né, de sardinha enlatada, de conserva enlatada. Conserva não, que eu amo conserva, né? Conserva é bom, tá? Salsicha enlatada, e você tem que comer e ficar caladinho. Porque com aquele pensamento, com esse discurso que você é uma pessoa crítica na sociedade, que você vai sair da alienação promovida pelo capitalismo. Abra sua Bíblia lá em Efésios 19. A palavra fala aqui que Paulo, ele estava nesse período ali em Éfeso, e fazendo milagres assim a rodo. O pessoal, era o tempo de que fazia milagres extraordinário, o pessoal levava as roupas, os tecidos para ele tocar, orar, que as pessoas eram curadas. E aí aconteceu aqui lá pelo versículo 13, aquela situação lá dos judeus exorcistas, que eles tentavam expulsar, presta atenção aqui, tentavam expulsar os demônios. Aí o demônio falou assim: olha, esse Jesus que tu está falando eu sei, Paulo também eu sei, mas quem tu és? E deram uma surra nos meninos, né? E aí, lá pelo 18, vamos começar aqui. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as próprias obras.
Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros e queimando-os diante de todos, calculado o valor dos livros, verificava que chegava a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Versículo 22. Por exemplo, está aqui. 23. Por esse tempo, houve grande tumulto em Éfeso, por causa do caminho, por causa dos cristãos. Pois um ourive chamado Demétrio, que fazia modelos de prata no templo de Diana, que dava muito dinheiro, convocando juntamente os outros do mesmo ofício, disse: Senhores, vocês sabem que a nossa propriedade vem deste ofício. E agora vocês estão vendo e ouvindo não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse Paulo, que tem persuadido e desencaminhado um monte de gente, afirmando que os nossos deuses são feitos por mão humana e não são deuses de verdade. Não somente há perigo para o nosso negócio, que cai em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruído. Ouvindo isto, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios. E a confusão se espalhou pela cidade, e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastaram consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado pedindo que ele não fosse para lá. Ele ia ser morto se ele fosse, né? Uns gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão. Agora, olha essa parte. E na sua maior parte, nem sabiam o motivo que estavam ali. Gente, pensa que tinha uma multidão de pessoas lá gritando e a maior parte das pessoas nem sabia porque estava ali. E nós estamos percebendo o quê? Que o demônio é o mesmo, só muda a coleira. Se você for ver nesses vídeos do YouTube, depois eu só compilei algumas partes e cortei para não ficar tão longo que dá vontade de ouvir tudo, de rir, porque eu ri assistindo isso, né? Ninguém nem sabe. Você chega assim, você está contra a reforma da Previdência, sabe? Qual a parte que você não gosta? Na verdade, eu não li muito, não sei o quê, mas você é contra uma coisa que você nem leu. Não, eu não li, mas eu sou contra. Você é contra? Eu sou contra. É assim. O povo não sabe, o povo não lê, o povo não se informa, o povo segue como manada um pensamento, por causa que a nossa educação e a nossa mídia estão contaminados. E é aqui, queridos, que nós precisamos nos posicionar como igreja e como filhos de Deus. Dentro da nossa casa, não. Na nossa mente, não. Dos nossos lábios, não. Nas nossas redes sociais, não. Nós precisamos definir com muita clareza a que governo nós pertencemos. A que trono nós iremos nos prostrar. Amém? Quem entendeu, diga amém. Fique de pé.